tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à trilha de sucesso na gestão estratégica jurídica Legal Experience Online. Na aula de hoje abordaremos os temas gestão, planejamento, pessoas e marketing. Para quem não me conhece, o meu nome é Eliane Girão, eu sou empreendedora e atuo no segmento jurídico há 19 anos. Desde o início da minha carreira como consultora em gestão estratégica jurídica, eu percebi que os gestores de escritórios e departamentos jurídicos tinham problemas para administrar seu próprio negócio ou departamento. Então, em função disso, eu me sentia na obrigação de fazer alguma coisa que pudesse apoiar esses gestores. Eu cheguei à conclusão de que precisavam estudar as ferramentas que geralmente são ensinadas aos profissionais da administração e aplicá-las na advocacia. Essa certeza me fez criar uma área na minha empresa direcionada para seminários e eventos. E por isso, no final de 2012, eu criei o primeiro seminário de gestão estratégica jurídica para escritórios e departamentos jurídicos ao vivo. Este evento rodou o Brasil por muitos anos. Além desses seminários, eu fazia comitês mensais, que era um encontro entre gestores para fomentar a gestão jurídica. Esses encontros reuniam gestores de departamentos jurídicos e também de escritórios de advocacia em um café da manhã. Sempre levávamos assuntos estratégicos e muito importantes para o segmento, fomentando também o networking entre as partes e divulgando conteúdo de qualidade e de muito valor para a advocacia. No ano passado, resolvemos inovar e lançamos o Legal Experience ao vivo, um congresso jurídico com uma experiência show ao final. Nesta edição, brindamos os participantes com uma experiência show com o cozinheiro, empresário e jurado do MasterChef Henrique Fogassi, que cozinhou com 3 grandes gestores do nosso segmento. Neste painel, eles usaram o preparo de um prato como analogia da gestão. Eles usaram uma ferramenta de gestão muito importante chamada PDCA. Nós já falamos sobre ela em outros vídeos. Plan de planejar, do de executar, check de checar e action de agir. Tudo aconteceu durante a experiência show e o evento foi um grande sucesso. Nesse ano de 2020, por conta da pandemia, não foi possível realizar a segunda edição do Legal Experience presencial. Então, eu percebi que mais do que nunca o conhecimento, a inovação e a superação são fundamentais, pois todos nós estamos buscando novas competências frente ao mercado jurídico, que está cada vez mais competitivo e exigente, não é verdade? Por isso, eu preparei para você a trilha de sucesso na gestão estratégica jurídica Legal Experience Online. A trilha são aulas ministradas por mim para gestores de departamentos jurídicos e de escritórios com ferramentas da administração que podem ser aplicadas no dia a dia, de maneira estruturada, mais simples e eficaz. Você terá acesso a noções muito básicas, mas extremamente impactantes para o seu negócio, sobre como aplicar as ferramentas, agregando valor, abrindo novas possibilidades de atuação e entendimento que farão toda a diferença na sua profissão. Lembre-se que 2021 está chegando, está aí, e não podemos nos abater pelos obstáculos à nossa frente. Vem comigo, vamos trilhar juntos esse caminho. Eu tenho certeza de que ao final desses 3 dias, sua visão, o seu futuro na advocacia será outra, completamente diferente. Bom, vamos iniciar a nossa conversa definindo o que vem a ser a gestão estratégica jurídica, também conhecida como administração legal, gestão jurídica. Bom, não é segredo para nenhum de nós que a cada dia cresce a demanda por serviços jurídicos. Graças a Deus, né? Mercado para muita gente. Ou que a exigência é cada vez maior na condução dos processos judiciais. Mas nos últimos anos, percebemos facilmente que os clientes, ou até mesmo as empresas, quando falamos em departamentos jurídicos, buscam profissionais que enxergam além do devido processo jurídico. A corrida pela profissionalização iniciou-se em meados de 1990,
como uma consequência natural, uma consequência normal do processo de globalização econômica que aqueceu demais o mercado com o crescimento das cisões, fusões, aquisições, além de aumentos consideráveis das demandas jurídicas, obrigando os escritórios e os departamentos jurídicos a buscarem cada vez mais a especialização dos seus processos de trabalho interno. Isso tudo como forma de entender e manter-se no mercado. Em paralelo a esse movimento, ficou evidente a necessidade de o profissional de direito entender o escritório ou o departamento jurídico em sua plenitude, adotando conceitos antes vinculados apenas aos profissionais da administração na condução das suas atividades. Nesse contexto, a gestão estratégica jurídica, ou administração legal, gestão legal, como queira chamar, se apresenta como uma ferramenta de apoio, pessoal. Uma ferramenta que permite profissionalizar o advogado ou o gestor, elevando a sua competitividade no mercado como profissional do direito. Isso mesmo, como gestor de escritório ou como gestor de departamento jurídico, é importante que você conheça sobre a gestão estratégica jurídica. O principal papel do gestor, nesse caso, é gerenciar os processos internos e fornecer suporte administrativo para as demais áreas, além de desenvolver estratégias, munir os demais sócios com informação. Isso quando se trata de escritório de advocacia. E aos stakeholders quando se trata de departamento jurídico, porque é importante que os pares também estejam alinhados, com informações estruturadas e substanciais para apoiar na tomada de decisões estratégicas. E é por isso que o gestor, e aqui estou me dirigindo a todo profissional de direito que queira assumir essa função, deve conhecer essencialmente as ferramentas do planejamento estratégico, que é onde nós vamos começar. É importante conhecer da gestão das pessoas, conhecer do marketing jurídico, entender conceitos básicos sobre finanças, tecnologia da informação, controladoria, né? Entender os processos, os controles dentro do escritório ou do departamento jurídico, compliance, já que muitas empresas exigem que os escritórios também entendam de compliance, e depois de passar por essas bases, finalizamos com a gestão de departamento jurídico, que considero a menina dos olhos de muitos profissionais do mercado jurídico. Como diria meu professor Leonardo Barém Leite, resumindo aqui o que é a gestão estratégica jurídica. A gestão estratégica jurídica é a área do direito que se dedica a gerir todos os temas jurídicos de uma empresa do ponto de vista interno e corporativo, como parte da estratégia de negócios para a instituição. Agora que você já sabe o que é a gestão estratégica jurídica ou administração legal, vamos avançar, ok? Como eu falei anteriormente, a gestão estratégica jurídica exige uma diversidade de pilares de sustentação que não podem ser esquecidas, tais como planejamento estratégico, gestão das pessoas, gestão das finanças, marketing jurídico, tecnologia da informação, controladoria. É importante controlar os processos de trabalho dentro do escritório do departamento jurídico, compliance e também gestão de departamentos jurídicos. É preciso entender que esses pilares se complementam e servem tanto para o gestor de escritório de advocacia, né, como também para o gestor de departamento jurídico. Você verá a importância que se tem que o gestor do escritório de advocacia entenda as necessidades do gestor de departamento jurídico, que é o seu cliente. Assim como o contrário também é verdadeiro, ou seja, que é importante que o gestor do departamento jurídico entenda como fazer com os prestadores externos para que eles possam entender suas necessidades de maneira objetiva, trazendo assim os resultados esperados. É evidente que se o gestor do escritório conhecer quais são as estratégias da empresa, ele poderá estruturar melhor os seus serviços,
mesmo que ele não seja um expert em todos os assuntos que eu falei anteriormente. Na minha percepção, a premissa básica para se iniciar ou melhorar a gestão estratégica jurídica de um escritório ou de um departamento jurídico sempre será começar pelo planejamento estratégico. Por quê? Ele é a primeira lição de casa de um gestor, pessoal. É a base para qualquer projeto, seja esse projeto pessoal ou empresarial. E é por isso que eu pensei em iniciar por este assunto, por esse tema, planejamento estratégico, porque dessa forma criamos uma linha de raciocínio lógica e linear durante os estudos. Bom, vamos iniciar o nosso entendimento sobre planejamento estratégico, ok? Você precisa entender que para dar início a qualquer plano estratégico, é preciso saber quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos. Objetivos e sonhos são aspectos muito subjetivos e muito amplos, então precisamos colocar metas para atingirmos. A cada meta atingida, eu consigo me aproximar cada vez mais do meu objetivo, do meu sonho. É preciso saber onde estou, onde quero chegar e como eu vou chegar lá. É preciso conhecer as condições que eu tenho para chegar lá. Isso também é muito importante. É importante também avaliar as condições que eu tenho, avaliar o tempo que eu tenho e o investimento necessário, pois preciso entender as variáveis que terei pelo caminho para chegar onde eu quero. Trazendo para o mundo empresarial, podemos nos utilizar de algumas ferramentas de gestão muito importantes para se fazer um planejamento estratégico e que podem ser utilizadas tanto pelo gestor do escritório da advocacia, como também pelo gestor do departamento jurídico. Uma dessas ferramentas é a análise SWOT. Procure estudar sobre essa ferramenta, análise SWOT, matriz SWOT no Google. Tem muito conteúdo sobre isso na internet. Então, inicie pela análise das suas forças. Quais são as suas melhores competências, por exemplo? E como trabalhar e reforçar essas forças, essas fortalezas. É importante também, muito importante, conhecer e saber quais são as suas fraquezas. Sabe aqueles pontos que você precisa melhorar, que você não é tão bom? Você pode, dessa forma, conseguir entender e melhorá-los. No final, se eu consigo melhorar no que sou bom e diminuir aquilo que não sou tão bom, no total eu vou conseguir mais força e mais condições para conseguir aquilo que eu quero. Em um segundo passo, você precisa avaliar quais são as oportunidades e as ameaças. Conhecendo essa matriz e identificando as oportunidades, você poderá maximizá-las. Já com relação às ameaças, você vai trabalhar para diminuí-las no que você puder. Isso é algo lógico, mas vale a pena ressaltar, vale a pena colocar isso aqui. Se você conseguir mensurar no que precisa melhorar para tornar-se mais competitivo, para gerir melhor o seu departamento jurídico, você vai conseguir construir uma lista do que precisa ser feito, do que precisa fazer. E assim, começar a desenhar um planejamento estratégico com mais assertividade, com mais objetividade. Existe outra ferramenta de gestão que eu gosto muito de trazer. Sempre falo sobre ela nas minhas aulas, nas minhas palestras, e eu gosto muito de usar na prática essa ferramenta. Ela é muito importante no mundo empresarial. É a chamada ferramenta PDCA, ou seja, planejar, plan, fazer, do, checar, check e agir, act. Procure estudar sobre essa ferramenta na internet. O Google tem muita coisa sobre isso. Simplificando, é um ciclo para planejar, executar uma ideia, controlar e fazer ajustes para melhorar aquilo que você precisa.
Ou seja, se você vai colocar tudo no papel, criar uma linha de raciocínio e identificar o que precisa corrigir, vai ficar muito mais fácil. Feito isso, você vai olhar para o que você tem e que melhorar o planejamento estratégico, desde o momento em que ele começou e a colocá-lo em prática. Isso mesmo, você precisa ter ação para desenvolver um planejamento estratégico. É preciso executá-lo. Outra ferramenta tão importante quanto as demais é a 5W2H. Procure também estudar sobre essa ferramenta, porque é uma ferramenta de gestão muito importante. Onde, como, quando, quem, quanto vai custar, por que estou fazendo e o que eu vou fazer. É importante usar todas essas ferramentas sem perder a sua identidade. Faça tudo dentro da sua cultura, da cultura da sua empresa. E para isso, eu sugiro que você crie a visão, a missão e os valores da sua empresa ou do seu departamento jurídico, pois assim você não perderá a sua identidade e, se estiver em departamento jurídico, é importante que esteja alinhado à cultura dessa empresa. Como vou planejar a minha carreira ou das pessoas da equipe, se este for o caso, né? Porque se eu tenho equipe, eu preciso entender como eles são. Onde eu estou? Onde eu quero chegar? Será em curto prazo, médio prazo, longo prazo? Qual é o tempo? É importante conhecer quais as condições que eu tenho em geral, pessoal. Pensando em equipe de trabalho, é importante ter vários perfis na equipe e pessoas com habilidades diferentes, de acordo com as fortalezas de cada uma delas. É importante você identificar isso nas pessoas da sua equipe. É importante também saber escolher a equipe certa para cada tipo de projeto. Cada tipo de projeto exige uma equipe diferente. Independentemente do projeto, é preciso que a equipe esteja alinhada quanto aos objetivos e à cultura da empresa. E agora, passando para a parte dos números, sabemos que os advogados não gostam muito de falar deles. Números não é a praia, né? Já que os advogados estudaram direito, que é uma área de humanas. Isso tem mudado ao longo dos anos, mas em qualquer projeto é importante que você conheça os números e, levando isso para o mundo corporativo, é preciso entender minimamente quantos processos, por exemplo, você tem. Por que eles surgiram? Quantos contratos eu tenho? Se eu quero reduzir esses processos, eu vou precisar usar alguma ferramenta que meça isso, porque precisarei criar indicador de desempenho, aqueles relatórios importantes que as empresas e os escritórios hoje precisam criar. Isso porque você não vai conseguir administrar se você não conseguir medir. Você não gerencia aquilo que você não mede. Se os processos diminuíram, por que isso aconteceu? Os processos aumentaram, por que isso aconteceu? Houve alguma mudança na área comercial, no produto, enfim. Os KPIs, Key Performance Indicators, indicadores de desempenho-chave, como são conhecidos, vão te ajudar com a verificação dos números. Isso porque é importante ter parâmetros e estes precisam estar de acordo com a quantidade de processos. Se eu tenho uma meta, por exemplo, que é reduzir processos em um determinado tempo, com o KPI eu consigo mensurar de onde eles vieram e como faço para reduzi-los. É importante também ter em mente que se você tem muitos processos para gerir, vale a pena trabalhar por áreas, né? Fatiar esses processos. Ou simplesmente definir quais são os top 5 indicadores de desempenho mais importantes, top 5 mais importantes. Saber quais são os principais relatórios, já que não consigo medir muitos, eu posso listar os relatórios mais importantes. Eu sugiro aqui alguns KPIs. O KPI de quantidade de processos ativos e encerrados por período, por exemplo. Dessa forma, eu consigo saber pelo período de um ano, por exemplo, quantos processos eu tinha e quantos mais entraram. Consigo saber também por que eles entraram, a causa raiz desse processo. Qual foi o problema que causou esse processo? Outro indicador de desempenho importante, principalmente nos departamentos jurídicos, é o indicador de proveito econômico. Quanto eu economizei?
reduzindo o volume de processos e o valor que eu economizei fazendo bons acordos ou evitando que estes processos cheguem. Às vezes, isso acontece porque eu consegui reduzir o volume de processos. Sendo assim, posso medir qual foi o proveito econômico que eu trouxe para a empresa. Se você é um escritório, você consegue levar esses números para o seu gestor jurídico. É importante medir esses indicadores, mesmo que você seja de um escritório. Vale a pena mostrar esses dados para o seu cliente. Então, eu sugiro que você crie gráficos que são mais didáticos, onde você consiga apresentar de forma prática e ilustrativa com um gráfico de barras ou em formato de pizza, por exemplo. O nosso cérebro ele tem muito mais facilidade em visualizar desenhos. Então, a gente sugere aqui alguns desses gráficos. Esses indicadores podem ser uma excelente forma de fazer marketing também para o seu cliente. Ou, no caso de departamentos jurídicos, para os seus superiores diretos. É essencial conhecer esses números e o planejamento estratégico, mas isso tem que ser feito em conjunto com quem precisa conhecer esses dados. Sempre lembrando que vale também saber qual a meta da empresa, quais são os objetivos da empresa e estar alinhado a ela. Normalmente, os departamentos jurídicos têm um orçamento que nós chamamos de budget. Será que essas metas e esses objetivos estão alinhados a esse orçamento e aos resultados que eu tenho que entregar? Eu posso precisar, por exemplo, de um sistema de gestão de processos. Então, quanto custa esse sistema? Eu tenho pessoal, eu tenho pessoas adequadas para conseguir os resultados que eu preciso? Eu tenho equipe para colocar, para trabalhar nesse projeto? Eu vou precisar de mais gente? Se o meu orçamento não estiver alinhado ao orçamento da empresa, eu terei que negociar esse orçamento, aumentando o valor do meu orçamento, por exemplo, em X%. Tudo isso tem que ser orquestrado com a minha equipe. Tudo deve estar alinhado e este alinhamento, por sua vez, tem que estar de acordo com o planejamento estratégico da empresa. Vale a pena lembrar que o PDCA sempre acontecerá. Afinal, ele é um ciclo que nunca acaba. Você sempre vai estar rodando o PDCA, né? Planejando, executando, corrigindo e volta fazendo a mesma coisa. Não importa se estamos falando de um escritório de advocacia pequeno, médio ou grande, ou se estamos falando de um departamento jurídico. Você sempre terá que ter um planejamento estratégico. Quando falamos de planejamento estratégico, precisamos lembrar da estratégia com o foco no objetivo. Por isso, falamos sobre análise SWOT, falamos sobre PDCA, falamos também sobre os 5 Ws 2H, falamos sobre cultura da empresa, tempo, dados, informações, equipe e indicadores de desempenho. Eu desejo a todos um ótimo planejamento estratégico. É interessante entender que empresas financeiras, corretoras de seguro, elas têm naturalmente, né, elas têm uma facilidade natural, até pela própria necessidade do negócio delas, de definir esse perfil de risco. Não só o perfil de risco dela, mas o perfil de risco dos clientes dela, né? Nas empresas familiares, o jurídico ele também tem essa necessidade de entender e definir, tanto com a governança corporativa quanto com a governança familiar, qual é o perfil de risco trabalhista, qual o perfil de risco tributário, qual o perfil de risco societário, qual o perfil de risco do negócio, da ética, da reputação, como que a comunicação vai trabalhar para garantir, né, e para assegurar esse perfil de risco, né, e a coisa mais nova que está mais em voga agora, até pela Lei Geral de Proteção de Dados, né, é um perfil de risco de dados. Né? Hoje, com as novas tecnologias, a quantidade de informações de dados que as empresas recebem
né, e o cuidado com o que essa empresa faz, né, com esses dados, né, e a proteção desses dados. Então, fazer uma definição, ter uma definição clara, formalizada do perfil de risco, ele é imprescindível para que o jurídico consiga não só elaborar um plano estratégico, mas também para ser um norte, um orientador das consultas e das orientações que o jurídico vai dar para a própria área de negócio e também para a família. Quando a gente fala em estratégia de negócio, nós estamos falando do futuro, ou seja, a estratégia é pensar o futuro, ou seja, o papel do jurídico dentro do futuro do negócio daquela empresa. Qual caminho a empresa está seguindo? A empresa está seguindo um caminho de consolidar a sua participação no mercado, de consolidar as suas atividades. A empresa ela está indo num caminho de expansão. A empresa está num caminho de desinvestimento. Qual o caminho que essa empresa está seguindo? Para cada tipo de caminho, o jurídico tem um tipo de participação diferente. E tem alguns pontos que são essenciais para trabalhar essa estratégia. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é conhecer profundamente o negócio, cadeia ponta a ponta. Desde recebendo dos fornecedores os insumos, materiais de embalagem, enfim, até passando por toda a organização, como que é processado, o que é feito, como que é tratado, até o atendimento final para os clientes. Ou seja, entender esse fluxo, ele é essencial. Depois de entender profundamente essa cadeia ponta a ponta, o próximo passo é fazer uma conexão do jurídico com as áreas de negócio e com as áreas de operação. Precisa haver um alinhamento muito grande, tanto de expectativa quanto de atuação. É preciso fazer um alinhamento tanto de expectativa quanto também de responsabilidades. Por quê? Porque o jurídico precisa participar do processo de inovação e também do processo de excelência dessa empresa. Só assim, entendo que o jurídico cria valor para o negócio, ou seja, entendendo a cadeia ponta a ponta, estabelecendo uma conexão direta com as áreas de operação. Ali, o jurídico cria valor para o negócio, né? Outra coisa muito importante que todos nós precisamos estar muito atentos são para as novas tecnologias. Obviamente que as novas tecnologias, elas impactaram todas as atividades. Mas no jurídico, ela trouxe um impacto muito grande, porque ela está mudando o comportamento, o core, a essência de como o jurídico trabalha. Hoje, existe muito a figura do advogado TI. E por que do advogado TI? Porque é impossível, diante da complexidade dos negócios, do mercado, das informações e da agilidade com que tudo isso é processado, é impossível você fazer coisas manuais quando você está inserido em empresas que já chegaram em tamanho e uma complexidade das suas operações. Então, o jurídico, o advogado, cada vez mais, ele precisa entender e mergulhar nesse universo de TI e também ser uma solução de TI dentro das suas atividades, né? E uma coisa que eu acho primordial em todas as empresas que eu trabalhei, a grande transformação que nós conseguimos fazer com a área jurídica, com o mindset das pessoas que trabalham no jurídico, foi trabalhar de forma multifuncional. Isso é muito difícil. É muito difícil você conseguir fazer isso. Porque existe uma tendência natural das áreas de negócio e das áreas de operação excluir o jurídico. E não é por maldade, por má vontade, não. É porque não é da natureza dessas áreas ter um envolvimento do jurídico. Agora, quando o jurídico ele consegue quebrar essa barreira, nossa, é sublime. E por que é sublime? Primeiro, porque você começa a entender o que a empresa que você está inserido realmente faz. Segundo, as outras áreas de negócio, de operação,
começa a enxergar valor na atividade jurídica. E quando essa conexão ela é verdadeira, ela é profunda, a empresa ela só cresce, ela expande, é disruptivo. Por isso, quando você estiver fazendo um planejamento estratégico, pense em como o jurídico vai interagir com essas áreas e tenta pensar numa forma de criar projetos que estimule esses times multifuncionais. E por que desse time multifuncional? Primeiro, é gostoso de trabalhar vendo, né, os impactos, né, que a sua atividade causa na atividade de uma área diferente. E é mais gostoso ainda quando você vê que a sua atividade gerou um produto, que a sua atividade chegou em forma de um alimento na casa de um consumidor, que a sua atividade como jurídico chegou na casa de uma pessoa em forma de medicamento, em forma de saúde, em forma de prevenção, em forma de imunidade. Isso, além de ser muito prazeroso, demonstra total conectividade do jurídico com a área fina da empresa, com o negócio da empresa, com o business da empresa. E quando você estiver fazendo um planejamento estratégico, né, considere toda a cadeia ponta a ponta, mapeie as pessoas-chave das áreas de negócio, mapeie as pessoas-chave das áreas de operação, mapeie as implicações legais e regulatórias que impactam o negócio. Desenhe um modelo com atividades simples. Né? E que atividades são essas? São atividades que ou tragam alguma melhoria, ou que simplificam o processo, ou que dê uma segurança jurídica, ou que proporcione uma maior qualidade, ou seja, ou que traga informações e dados para a própria área de negócio, né, desenvolver um plano em conjunto com você, entendendo esses dados, que produzam um plano conjunto de melhoria, de eliminação de perda. Por exemplo, no contencioso, existem várias informações preciosas. E essas informações elas podem ser transformadas em dados. E esses dados demonstram onde a empresa está perdendo dinheiro. Ou seja, você pode pegar esses dados, cria um projeto, um plano de ação junto com as áreas que estão gerando essas contingências, e aí, de uma forma simples, você já está criando um time multifuncional. E através desse time multifuncional, você vai mostrar para a empresa uma eliminação de perda. Ou seja, é o jurídico trabalhando com frentes que realmente tragam melhoria, economize dinheiro, elimina a perda. Mas não só isso. Né? Você também pode criar times multifuncionais com a área de contabilidade, com a área fiscal na empresa, que também são áreas de apoio, como é o jurídico, mas que pode interferir diretamente no modelo de operação, ou seja, considerando não só a legislação tributária, mas também, né, os julgados, as interpretações que são feitas, as alterações que são feitas, entendendo aquilo, né, aplicando aquilo no negócio da empresa, ali pode surgir oportunidades de redução de uma carga tributária, de levantamento de créditos temporâneos, ou seja, de impostos que não eram devidos, mas foram recolhidos. Ou seja, tudo isso é dinheiro para o negócio, é EBITDA na veia, é lucro líquido na veia. Então, isso é muito importante e é uma forma que o jurídico pode contribuir financeiramente para o negócio. Pois bem, pessoal, depois de percorrido todo esse caminho, né, de ter enfrentado profundamente todos esses pontos, se ainda assim você sobreviveu, e eu tenho certeza que você vai sobreviver, você vai estar preparado para realmente fazer um planejamento estratégico. Mas não é um planejamento estratégico qualquer. Você vai fazer um planejamento estratégico de transformar o jurídico em um parceiro de negócio. Mas também não é qualquer parceiro de negócio. É um parceiro de negócio verdadeiramente conectado com o core da empresa. É um parceiro de negócio que traz soluções para a empresa. A nossa principal missão é entender o problema, garantir a segurança jurídica e ser parte da solução. E ser parte da solução não necessariamente está dentro do jurídico. A solução, muitas vezes, elas estão fora do jurídico. E cabe você
jurídico da empresa, ficar atento a essas oportunidades. Pessoal, espero que todas essas dicas tenham trazido insights importantes e valiosos e que realmente ajude vocês a pensar diferente na hora de for fazer o planejamento estratégico e considere outros elementos, além das ferramentas, para trazer um trabalho diferenciado, para realmente conectar o jurídico com o negócio, né? Conectar o jurídico com a família. Né? Bom trabalho, né? O Brasil continua sendo um país de oportunidade, vai e vença. Eu acredito muito nisso. Obrigado. Gestão estratégica das pessoas. Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre gestão estratégica jurídica, não podemos deixar de tratar a gestão estratégica das pessoas. Como diria o meu mestre Carlos Alberto Bitinas, gestão estratégica de pessoas é o manejo dos recursos humanos da organização em sintonia com a alta administração do negócio, em consonância com as características individuais e coletivas das pessoas. Gerir pessoas significa lançarmos um olhar para 3 dimensões básicas: organização, indivíduo e o indivíduo no coletivo, dentro das organizações, no qual chamamos de equipe. A organização existe para atender a um mercado, atender a clientes e a todo o trabalho a que se destina, a alguém que está fora da organização. A organização se define com estratégias. Falamos como eu saio de um ponto e vou para o outro, e isso se chama gestão. E em gestão, trataremos das pessoas porque uma organização demanda pessoas. Qual é o padrão que as pessoas vão adotar? A organização adota esses padrões e devem ser atendidos pelas pessoas que nela estão inseridas? É fato que o fator humano é o eixo central de uma organização. É o elo mais importante de uma empresa. A organização convive com a comunidade pela qual ela está envolvida. Não apenas com os colaboradores, mas também com os clientes, com os fornecedores, com os parceiros, com os stakeholders, com os pares e com os órgãos reguladores também. A organização reage a si mesma e estabelece como ela funciona, como os órgãos reguladores, e ela também agrega valor à comunidade. Ela agrega valor à sociedade na qual ela está inserida. Isso tudo na cadeia econômica. A organização ou a empresa, como quer que você queira chamar, possui uma identidade própria. Lembra que nós falamos na aula passada sobre missão, visão e valores? Então, são as pessoas jurídicas, as organizações são as pessoas jurídicas. Ela também tem uma forma de se posicionar com os seus relacionamentos, e relacionamento é um elemento humano muito importante, portanto, um objeto da gestão de pessoas. O mundo organizacional exige competências. E o que é competência? Competência nada mais é que o resultado de 3 fatores que andam juntos, como o conhecimento, por exemplo, ou seja, a pessoa precisa conhecer a atividade profissional e para se adquirir conhecimento é preciso estudar, é preciso ainda praticar o conhecimento e transformá-lo em habilidades, ou seja, é assim que ele ganha know-how. Além disso, é preciso ter atitude. Sem a atitude, nada acontece. É preciso colocar em prática todas as nossas habilidades e compartilhá-las com as outras pessoas, na equipe ou na organização. A busca da competência é algo intermitente. Ao longo da carreira profissional, você nunca pode parar de estudar e trazer novas habilidades. O cliente que está lá fora, ele pede cada vez mais competências, pois é com ela que sustentamos a nossa existência no mundo corporativo. É com a competência que sustentamos a nossa existência nas nossas equipes de trabalho. No mundo profissional, sempre há alguém conosco, alguém que fez algo, um sistema para que eu me desenvolva. Eu sempre estarei acompanhado de alguém. E sempre trabalharemos em equipe, mesmo que você esteja em carreira solo.
E o que é uma equipe? Uma equipe é um grupo estruturado de pessoas e as organizações se fundamentam em pessoas, em equipes. É importante para uma equipe ter ciência dos objetivos, dos papéis da empresa. Saber qual o seu papel dentro da equipe é extremamente importante. Muitas vezes as organizações não dão clareza para as equipes, não transmitem exatamente o que cada um tem que fazer. Quando tratamos de equipe, todos devem saber onde queremos chegar e qual é o objetivo. Essa clareza é importante e muitas vezes a falta de alinhamento dentro das equipes pode levar ao fracasso. Assim como é importante ter uma boa comunicação, troca de feedback, para melhorar o desempenho e sucesso das equipes. Normalmente, a comunicação é falha dentro das equipes, das organizações. E é por isso que é importante trabalhar e muito na comunicação das equipes. Uma boa equipe é aquela que tem diversidade, pois a performance, a composição melhor, melhor composição, e desejável é que contemple a diversidade de competências, linha de pensamento, postura, gênero e outros vários aspectos que vão enriquecer a equipe. Portanto, a diversidade é extremamente fundamental. É muito importante, especialmente para os líderes, trabalhar a tolerância. Como é importante ter tolerância? Principalmente a tolerância dos erros, pois os erros nos mostram a possibilidade de correção e de melhorias. E ao mesmo tempo que não queremos, que não os queremos, é importante aprender a nos posicionarmos diante dos erros. É importante ter transparência e habilidade para corrigi-los junto à sua equipe. A equipe, por fim, pode ser vista como uma verdadeira rede de apoio, ou seja, uma pessoa apoiando a outra. Isso deve existir em um sentido de complementariedade entre os profissionais. É necessário também haver um alinhamento para se chegar aos resultados esperados pela equipe e pela empresa. Portanto, a equipe precisa ter comprometimento para assumir riscos e responsabilidades. Precisa passar feedback de uma maneira constante e construtiva, e este feedback pode ser feito a qualquer momento e em qualquer lugar. Desde que seja um feedback positivo, vale a pena conversar com as pessoas da sua equipe. No convívio humano, existem jogos de poder e isso também deve ser observado pelo líder. É preciso o líder saber lidar com sabedoria e naturalidade com o ego das pessoas. É importante que a equipe esteja alinhada e que todos devem estar focados para a obtenção dos mesmos objetivos. Uma equipe requer vigor e valorização com a qualidade do trabalho que está sendo feito. É importante estar alinhada ao padrão da qualidade com a qual a organização funciona. Não se pode imaginar uma equipe sem indivíduos. E o que mantém uma equipe consistente é o relacionamento entre eles. É importante ter uma visão técnica dos comportamentos das pessoas. E é importante também que o indivíduo faça a sua própria autogestão. Assim, ele contribuirá dentro das equipes. Por isso, é válido se autogerir, se conhecer e ter autocontrole sobre as pressões e testes que sempre nos aparecem. É importante também ter empatia, compreender o outro sob a ótica dele. Esse aspecto parece simples, mas nem sempre é tão simples assim. O relacionamento deve ser trabalhado porque muitas vezes ele será longo. Portanto, é importante trabalhar a gestão dos relacionamentos. A gente sempre fala em vários vídeos, sobre networking e relacionamento. Vale a pena trabalhar a gestão do relacionamento. É importante ser assertivo nos relacionamentos e ter ética. E também cumprir os compromissos que foram lhe dados. E por fim, praticar, porque vale a pena trabalhar na boa comunicação. É importante trabalhar muito bem a comunicação, que é uma atividade interativa. Além disso, vale a pena lembrar que é importante ter transparência, sempre sanar as dúvidas e assim por diante.
Sem isso, os relacionamentos dentro das equipes se enfraquecem. As empresas estão passando por um processo de mais empatia. Hoje as empresas estão fazendo mais pelo próximo, estão fazendo mais pelo grupo, pelo meio e pelos impactados, e também nas decisões que elas tomam. Uma decisão ética não é uma decisão fácil, mas se os líderes conseguirem chegar a esse resultado, a reputação da empresa melhorará e isso é um dos pilares que vai garantir a sustentabilidade para a empresa. Agora vamos para as pessoas. Falando em pessoas, hoje tudo mudou. Hoje as pessoas querem trabalhar para ter mais tempo. Na era industrial, tudo era muito linear nas empresas. Tudo era segmentado, as tarefas eram repetitivas, processual, departamental e previsíveis. Mas agora, com a era digital, as empresas buscam pessoas multidisciplinares, conectadas. Então, é importante visualizar o seu trabalho de forma que ele possa se conectar com as outras pessoas, mesmo que o seu negócio seja digital. Hoje, as empresas atuam com eventos e cursos digitais. A era virtual se instalou, não somente para essas áreas de eventos e cursos, mas também para arquitetura, telemedicina, delivery e também no segmento jurídico. Não seria diferente no nosso segmento. Hoje, os advogados também se comunicam com os seus clientes através da tecnologia. Nestes casos, é importante incluir no serviço a experiência raiz, o conteúdo raiz, você ser expert, aquele conteúdo mais profundo, e assim você conseguirá se destacar. Agora vamos falar de você. E você? Como você quer se destacar? O que você precisa fazer para se destacar no mercado tão competitivo? Como você precisa fazer para se destacar e por que precisa fazer para se destacar? É importante que você se faça essas perguntas todos os dias. Sabemos que o nosso sistema límbico é maior que o neocórtex, ou seja, nós seres humanos agimos muito mais pela emoção que pela razão. Por isso, o crescimento da área da neurociência para o auxílio nos treinamentos das empresas e também em áreas comerciais. A maioria das nossas decisões são sempre realizadas pela emoção. Eu vou te dar um exemplo. Quando você quer comprar uma máquina fotográfica ou um celular para tirar fotos, você não quer apenas uma máquina, você quer uma fotografia. Você não vende um produto, você vende o emocional. Então, vale a pena investir nas áreas que são de seu interesse, aquelas áreas que faz o seu coração cantar. Assim, você transmitirá emoção com mais facilidade e poderá alcançar muito mais pessoas. É importante se perguntar todos os dias: quais são os meus interesses? Qual o meu propósito? Por que eu acordo todos os dias? Por que eu faço o que faço? Como eu faço o que eu faço? Quais são os seus pontos fortes? O que você tem de facilidade para se desenvolver? Se pergunte, faça essa pergunta todos os dias. Não existe não ter o perfil de empreendedor. Tudo é treino. Presta atenção no perfil de um atleta paraplégico ou de um atleta que treina 364 dias em um ano para uma competição de apenas um dia. Este é um ótimo exemplo. Treinamento é tudo. Você pode treinar as habilidades de empreender e liderar. Quando temos um norte do que queremos ser e onde queremos chegar, tudo fica mais fácil. Empreender ou liderar pessoas não é uma tarefa fácil. Mas se você estiver comprometido, se trabalhar nas suas competências e treinar para ter mais habilidades, certamente você conseguirá atingir os seus objetivos no mundo corporativo. Com essas dicas e com muito treinamento, você terá muito mais chances no mercado corporativo. Tenha uma ótima gestão de pessoas e pratique também a sua autogestão. Como que a liderança foi construída? Qual é a sua importância?
E como é que a gente deve, de fato, então, trabalhá-la, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, vamos entender que a liderança é uma antiga empreitada humana. Então, os primeiros escritos sobre o tema datam de 2300 a.C. pelos egípcios. Então, é bastante tempo, né? Então, surgiu já naquela época, mesmo quando não existia a administração como uma ciência, enfim, tanto que a administração só foi surgir como uma ciência, uma doutrina, algo assim implementado mais fortemente depois da Segunda Guerra Mundial. E a liderança não, já era estudado, porque mesmo naquela época já tinham seus reis, governantes, as pessoas queriam entender como que elas iriam lidar com seus povos, com os seus ministros, os seus conselheiros, enfim, que seja. Em 1513, Maquiavel tentou descrever o papel do líder em um príncipe. Então, ele pegava esse contexto dos governantes da época, dos reis, imperadores. Maquiavel foi um pensador florentino que viveu no período renascentista. É interessante falar do Renascimento, porque o Renascimento surgiu depois da Peste Negra, então, depois de uma grande transformação na sociedade. E aí, na obra, ele sugere condições necessárias para que um soberano absoluto, né, que existia muito naquela época, fosse capaz de conquistar, de reinar e principalmente de manter o seu poder. Bom, continuando, gente, é importante contextualizar que a liderança, ela sempre foi vista de forma heróica e romantizada, né? Então, as pessoas sempre entenderam o líder como algo intransponível, algo muito mito, muito, enfim, Então, os líderes já eram vistos de formas reativas, moldáveis, maleáveis. É importante entender o contexto da cultura da liderança para a gente entender o porquê que certas coisas ainda existem, como, por exemplo, não hoje à toa, assim, não é à toa que hoje ainda usam com frequência aquele termo seguidor, né? O líder tem o seu seguidor. Será, né? É como se fosse uma influência unidirecional, líder ao liderado, top-down, ou seja, de cima para baixo, e usando sempre o líder como um personagem herói. Bom, aí começaram a querer entender melhor. Então, por isso que eu falo, contextualizar, trazer a teoria, isso vai facilitar para você o entendimento hoje da forma como você tem que agir dentro da sua organização, tá? É uma história, é legal a gente trazer isso à tona, como que começaram a fazer esses estudos sobre liderança. E o mais interessante, né? A gente tentar entender o que ficou para trás e o que até hoje as pessoas trazem como figura para o líder. Então, lá, quando começaram a surgir algumas abordagens, uma das primeiras foi da personalidade. Personalidade, né? Já diz tudo. Existe uma pessoa X que nasce com a genética X falando que ele vai ser o líder, né? Que ele é como se traz aquela teoria do líder inato, tá? E ela surgiu entre as duas guerras mundiais. Então, a primeira, que é a teoria do grande homem, dizia que o líder era um indivíduo mais dotado do que as demais pessoas. Então, um herói que todos admiravam. E o segundo, que é a teoria dos traços, é um estudo que passava a focar os traços da liderança, né, onde o líder teria certas características especiais de personalidade, ou seja, né, de forma inata. Mas no final da década de 40, a abordagem da personalidade ela acabou caindo em desuso nesse estudo da liderança. Afinal, não seria... buscaram entender, né, ou entenderam melhor, que não seria só um viés genético que tornaria uma pessoa líder, e sim que haveria uma possibilidade de aprendizado para adquirir certas habilidades. Portanto, a gente sai desse viés de seleção natural
e vai para o treinamento em liderança, né? Bom, então cai em desuso essa questão da abordagem da personalidade e começam a estudar a abordagem comportamental, que foi a partir de 1950, e a abordagem situacional e contingencial, que foi a partir de 1960. De forma bem objetiva, prática e rápida, vou explicar para vocês. E na abordagem comportamental, na década de 1950, era um estudo centrado no tipo de comportamento adotado pelos líderes e quais seriam aqueles que seriam eficientes para uma organização. Porém, esses estudos não foram capazes também de evidenciar o que seriam, de fato, esses comportamentos eficazes, né? Deixou um pouco a desejar essa questão do comportamento, só focar em um comportamento do líder. Bom, então, essa abordagem também acabou caindo um pouco por terra e eles começaram a estudar uma abordagem mais de situação e de contingência, a partir de 1960. Como que é isso? Nessa abordagem, a liderança, aquela liderança eficaz, depende de um ou mais fatores que seria referente, seria uma junção, tá? Da personalidade, do comportamento, mas também precisa entender a influência e a situação. É necessário diagnosticar ambientes. E aí a gente começa a contextualizar algo que ainda existe hoje, né? Quando a gente fala que o líder ele precisa tentar entender o mundo à sua volta, o que acontece dentro do escritório de advocacia e o que acontece fora. Então, no caso do situacional, é a capacidade do líder em reunir atributos e aptidões que a situação exige, algo micro, entendendo dentro a situação ali, comportamento, pessoas, enfim, estrutura, processos, o que está acontecendo ali dentro e como que eu tenho que agir caso a caso, tá? Bom, no contingencial é a capacidade do líder de compreender uma dinâmica do mercado e traduzir esse atendimento em atitudes que melhor se adaptam a esse contexto, que é um contexto mais macro, tá? Portanto, é entender o mercado lá fora, entender o que se passa no mundo para que, de fato, então, a gente possa trazer um viés mais de entendimento, onde o líder pode tomar decisões baseadas em informações mais concretas, em dados mais concretos. Bom, a abordagem situacional e contingencial até hoje ela é usada, então ela nasceu ali em 1960. Mas começaram-se a estudar outros tipos de abordagens de liderança, que era muito ligada à questão de visão, de valores, ligada em propósito. E mais ainda, é quando trazem a ideia do liderado fazendo parte desse processo de liderança, porque antes era muita questão, era muito foco no líder. E as pessoas confundem muito isso, porque quando a gente fala de liderança, a gente não está falando só do líder. Quando a gente fala de liderança, a gente está falando do líder e do liderado, tá? É um contexto. Bom, gente, então começaram a surgir, tá? Abordagens novas. E uma delas é a cultural. Como que funcionaria essa abordagem cultural, certo? O líder e liderado reconhece a necessidade de uma mudança cultural. Então, nesse atual contexto que a gente vive, é necessário uma transformação. Eu não posso manter o meu escritório, a minha organização da forma que estava antes de 13 de março, quando tudo isso aconteceu, quando a gente teve 13 de março de 2020, quando foi decretada a pandemia. Ou qualquer outra coisa que aconteça. Viver esse novo contexto, né, a gente entendendo o mundo VUCA, a quarta revolução industrial, é importante que a gente foque muito nessa questão do cultural. Inclusive, lembrando mais uma vez para vocês, meu livro, que fala sobre gestão da cultura na advocacia, conta um pouco da história da advocacia, contextualizando a cultura, como que isso interfere até hoje e quais são as mudanças necessárias para a transformação dessa cultura, ou melhor, ressignificação dessa cultura. Então, é uma dica aí super valiosa, tem várias entrevistas
com escritórios que falam como conseguiu construir essa questão da cultura. E o líder tem um papel muito importante e fundamental nesse processo. Bom, aí vem o líder carismático, que traz conotações mais emocionais e uma personalidade mais entusiástica. É aquele que consegue atrair, motivar, engajar as pessoas, tá? Vieram também outros tipos de abordagens, Laissez-faire, que fala um pouco sobre a falta do envolvimento do líder nos problemas organizacionais. Como que funciona isso? Bom, era uma alternativa que visava substituir a imagem do líder como herói, né? E colocar foco nas pessoas, que as pessoas pudessem ser mais autônomas, né? Só que passou um pouco do ponto, né? Esse tipo de abordagem é fazer com que o líder dê mais autonomia e o liderado possa liderar eles mesmos e os outros, porém foi uma abordagem que precisaria ter sido trabalhada melhor, para não ficar aquela ideia de que o líder não está nem aí para nada, né? Bom, e aí veio outros movimentos como o transformacional, que é um compartilhamento profundo de valores e princípios entre líderes e liderados. Então, é você entender, ter uma visão e valores, que está muito contextualizado também com a parte de cultura. A cultura, quando você trabalha a cultura de uma organização, o líder, os seus liderados, eles precisam estar numa sintonia de valores para que a coisa possa, de fato, funcionar, tá? Então, ela causa uma mudança interna, é o tipo de estudo, né, que falava que esse tipo de liderança ela causa uma mudança interna e externa por meio de implementação de uma visão de futuro capaz de gerar credibilidade e confiança nos liderados, principalmente nesses momentos de grandes transformações. Bom, aí veio a questão do líder transacional, da liderança, o estudo da liderança transacional, que é mais focado e existe muito hoje dentro das organizações, laços mais superficiais, que é troca de interesse e busca por objetivos pessoais, ou seja, eu te dou uma recompensa e você me oferece X, tá? É uma relação contratual. A crítica dessa abordagem é que o liderado, uma vez que alcançou um determinado objetivo, uma determinada atividade ou meta, ele não se sente muito incentivado a realizar tarefas que estejam acima da sua expectativa. Habilidades significam todas as capacidades que alguém tem de executar determinada tarefa. Já competência é mais amplo. A competência é o resultado, a interseção entre essas habilidades, entre o conhecimento e a atitude. Nós podemos, bem brevemente, traçar distinção sobre o que chamamos de soft skills ou hard skills. Soft skills são as competências comportamentais. Já hard skills, as habilidades técnicas. As competências comportamentais, na verdade, é aquilo que nós não colocamos no nosso currículo. São aptidões mentais, emocionais e sociais. Essas competências são facilmente qualificáveis. Já as habilidades técnicas, que é o que efetivamente inserimos em nossos currículos, são as aptidões técnicas, as certificações, as qualificações que são facilmente quantificáveis. Então, para que entendamos bem o que são habilidades e competências, eu reforço. Habilidades são capacidades que todos nós temos de executar determinada tarefa. Já competências, e reitero, no sentido mais amplo, é a interseção entre estas habilidades, a atitude
e o conhecimento de quem as executa. Mas qual a importância de reconhecermos as nossas competências? Ora, se nós reconhecermos as nossas competências, certamente iremos direcionar as nossas ações para obter o melhor resultado. E lembrando que muitos desafios da nossa vida, tanto na vida pessoal como na vida profissional, exigem sim determinadas competências. Não poderíamos deixar de falar sobre um dos grandes pilares da gestão jurídica, que é o marketing jurídico. O que é branding? Branding é um conjunto de ações e expressões que traduzem propósito, valores, posicionamento e identidade de uma marca. O objetivo principal do branding é despertar sensações e criar conexões conscientes e inconscientes que influenciarão a escolha do cliente no momento da compra de um produto ou na contratação de um serviço. O objetivo principal do branding é fazer uma conexão com o cliente e despertar nele a vontade de que ele opte pelo seu produto ou serviço, fazendo-o perceber que o seu serviço é o mais adequado. É criar formas de ajudá-lo a fazer a seleção no momento da escolha e da compra. Para construir uma marca forte, podemos nos apoiar em 4 pilares fundamentais e importantes que são o propósito, o posicionamento, os valores e a identidade da marca. Toda marca precisa ter uma identidade que inclui valores, visão, como falamos anteriormente também. Branding fundamentalmente vai tratar da questão da diferenciação. E não é importante a gente conseguir se diferenciar quando a gente tem tanta concorrência, né? Quando tudo parece tão igual. Então, até vou começar aqui fazendo uma ressalva, porque também é uma dúvida constante, né? Eu posso fazer branding? Eu posso trabalhar marketing? Como é que fica isso em relação ao código de ética da OAB, né? E eu trouxe até 2 trechinhos aqui do código de ética, deixei aqui embaixo o link para vocês poderem acessar diretamente, né? E acho que vale a pena a gente ler aqui essas partes que eu destaquei, porque elas vão ajudar a gente a entender melhor o que pode e o que não pode. Então, segundo o artigo 39, a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Aqui a gente tem que realmente tomar muito cuidado no como a gente vai fazer as coisas, mas a gente pode trabalhar, assim, uma estratégia de marketing, a gente pode trabalhar com marca, contanto que a gente seja cauteloso, cuidadoso e respeite aqui algumas regrinhas de ouro, né? Até separei um outro pedaço do artigo 44 que fala, até chega a citar aqui a questão de logotipia, né? Porque é uma dúvida, às vezes, posso usar logo, não posso? A gente sabe que advogados não podem ter marca fantasia, mas sim, a gente pode ter um logo. Então, acho que tirando, né, essas primeiras dúvidas, essas primeiras questões da frente, vamos entender aqui um pouco melhor como fazer e por que fazer. Bom, primeiro vamos começar falando de produto, né? No nosso segmento a gente vende serviço, mas no fundo o serviço não deixa de ser um produto. E um produto ele pode ser algo simples como a água, né? Que você encontra em qualquer lugar, que você nem precisa necessariamente comprar, né? Mas à medida que a gente começa a trabalhar esse produto de forma diferente e principalmente agregando a eles uma marca, né? A gente vai ver que ele vai tomar formas distintas, ele vai ter posicionamentos diferentes, ele vai comunicar coisas diferentes, mesmo que, por princípio, a gente esteja falando só de água, né? Que não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, e talvez fosse o produto mais
simples do mundo. Eu acho que esse exemplo é fantástico, porque ele nos ajuda bem a entender o quanto que o branding, a criação e gestão de uma marca em cima de um produto podem fazer com que ele se diferencie. Eu deixei aqui embaixo também um linkzinho do Branding Journal, onde tem esse exemplo, que eu acho que é legal para quem quiser aprofundar e conhecer um pouquinho melhor, dar uma olhadinha nesse conteúdo. Bom, vamos lá. Falando do termo branding, o que é branding? Brand vem do inglês, né, que é marca, e o sufixo ing significa ação contínua. Então, aqui no próprio termo, a gente já tem uma dica boa, né, do que vai ser um trabalho de marca, né? Vai ser algo que vai perpetuar e que a gente vai ter que fazer de forma repetida e consistente para que ele seja forte, para que ele seja capaz de impactar, né, e fazer a conexão com as pessoas. E é muito importante a gente entender que branding é diferente de logo, né? Às vezes a gente fala, vou mudar a minha marca, e a gente pensa apenas no logotipo. Mas é muito mais do que isso, e vocês vão poder hoje conhecer um pouquinho mais e entender por quê. Então, eu trouxe uma definição de branding, que na verdade eu peguei um pouquinho de várias definições diferentes e acabei trazendo aqui uma que eu considero completa, né? E vou me permitir também ler para a gente poder acompanhar juntos. Então, branding é o conjunto de ações e expressões que traduzem o propósito, valores, posicionamento e identidade da marca. O objetivo do branding é despertar sensações e criar conexões conscientes e inconscientes que influenciarão a escolha do cliente no momento da compra de um produto ou da contratação de um serviço. Então, a gente está falando aqui de algo complexo, que a gente envolve muitos conceitos diferentes e cada um desses conceitos vai ser aprofundado aqui nessa nossa conversa de hoje, né? Mas o objetivo principal é a gente conseguir fazer essa conexão, né? E a gente conseguir, de alguma forma, despertar no cliente a vontade de que ele opte pelo nosso produto, pelo nosso serviço, pela nossa empresa, né? Por se identificar com a nossa proposta de valor, por achar que o nosso posicionamento é o mais adequado porque vai ajudá-lo a resolver os seus problemas, né? Então, a gente vai poder trabalhar uma série de elementos que vão ajudar o cliente a fazer essa seleção no momento da escolha e da compra. Bom, entrando um pouquinho nos pilares de construção da marca, né, a gente tem 4 elementos fundamentais. É o propósito, os valores, a identidade da marca e o posicionamento. E depois eu vou voltar a cada um desses pontos e a gente vai aprofundar também. Mas é importante ter a noção do todo, ter a noção do que compõe a construção, né, de uma marca forte. E por que é importante construir uma marca forte, né? Existem rankings de marcas, de valor de marca. Eu até deixei aqui embaixo também o link da Interbrand, que é um dos rankings mais conceituados globalmente, né? Eles fazem rankings de marcas globais, de valor de marca global e também do Brasil. Depois, quem tiver curiosidade pode acessar e pode dar uma olhadinha, né? E ver quais são as marcas que hoje lideram esses rankings. Mas é muito importante a gente ter uma marca forte para a gente ser capaz de, primeiro, comunicar os atributos da nossa marca, né? A gente ser capaz de gerar diferenciação por meio desses atributos. A gente conseguir ter a preferência, né? E gerar a fidelização dos clientes com base nessas conexões. E com isso tudo, a gente vai trazer o quê? Valor agregado para o nosso serviço, para o nosso produto e vai trazer também valor de mercado, né, para a nossa marca. Então, aqui a gente ainda está falando de forma genérica, né, sobre marca, mas à medida que a gente for evoluindo, a gente vai entrando mais dentro do segmento jurídico e cada vez mais eu espero que isso vá fazendo sentido para vocês. Então, só um exemplo aqui na prática para ajudar a gente a entender o que é esse valor agregado, né, esse valor que a marca é capaz de aportar. A gente pensar num cafezinho ali da padaria, do copinho americano, né? Quanto custa esse cafezinho? Custa R$1, custa R$1,50, custa R$2, né? Dependendo de onde você vai. Mas é um cafezinho simples, né? E no fundo ele está ali água e pó de café.
Da mesma forma que um café do Starbucks, que a gente paga às vezes 12, 15, até mais, não é verdade? Mas o que tem de diferente entre um café e outro? Às vezes você até gosta mais do sabor do cafezinho da padaria, né? Mas o café do Starbucks, ele tem todo um conjunto de atributos que ele conseguiu construir em torno dessa marca e, além disso, uma experiência, né? Eu ir a um Starbucks tomar um café, não é só tomar um café. Você tem todo um ambiente, você tem a questão da conectividade, você tem uma questão de um lounge confortável, você pode passar um tempo ali, né? Degustando aquele produto, batendo um papo, ou mesmo trabalhando, né? Então, tudo isso que eles conseguiram construir e esse posicionamento que eles têm, né, de ser um espaço entre a sua casa e o seu trabalho, quer dizer, que você também pode ocupar e ser proprietário, faz com que ele consiga ter um valor agregado de produto, um valor de mercado desse produto muito superior a talvez o cafezinho simplesinho lá da padaria, né? Então, acho que isso tudo ajuda a gente a entender as possibilidades, né, e por que as empresas investem tanto na construção de marcas e de experiências. E, na verdade, existem muitas formas de se construir marcas. A gente pode construir marca para produtos, a gente pode construir marca para empresas, né? E mesmo marcas pessoais. Eu sei que vários de vocês são profissionais liberais, né? E querem se posicionar no mercado, mas não estão ligados a nenhum escritório. Você também pode trabalhar a sua marca pessoal. Você pode pegar tudo isso que eu vou falar aqui e adaptar para a sua realidade, né? Sabendo que você pode se posicionar, você pode se destacar, você pode entender quais são os seus atributos, as suas competências. A gente depois fala um pouquinho mais sobre isso, né? Mas existem muitos casos de construção de marca pessoal, inclusive, né? Acho que um exemplo que a gente vê hoje todo dia são os influenciadores digitais. Então, dá para fazer isso também dentro do nosso universo. Bom, eu trouxe aqui o exemplo da Apple porque, além dele ter, né, todos os tipos de marca que eu queria mostrar para vocês como possibilidades de produto, empresas, da própria marca pessoal do seu fundador, né, a Apple ainda é a marca mais valiosa do mundo, segundo o ranking da Interbrand que eu comentei aqui no slide anterior. Então, eles estão em primeiro lugar e nos ajudando a ver o potencial que uma boa construção de marca é capaz de ter, né? E agora vamos falar sobre marketing. E o marketing? Qual o principal objetivo do marketing? O marketing jurídico. O principal objetivo do marketing é misturar técnicas com criatividade. Muita gente confunde marketing com publicidade. O marketing é constituído com uma série de ferramentas e estudos de mercado. É preciso ser feito um estudo amplo de mercado. Marketing é a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades do mercado. Para isso, são usados produtos ou serviços que possam interessar aos consumidores. Já a publicidade é uma atividade profissional dedicada à difusão pública de empresas, produtos ou serviços e pode ser qualificada como uma propaganda comercial. Publicidade é a divulgação de produtos, serviços e ideias junto ao público, tendo como finalidade induzi-lo a uma atitude dinâmica favorável, ou seja, comprar ou adquirir um determinado produto ou serviço. Portanto, hoje, a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente ilustrativo, infelizmente, e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientes ou mercantilização da profissão. Isso tem mudado bastante, né, pessoal? E vai mudar muito mais. A OAB já está vendo muita coisa interessante sobre isso. O marketing foi criado nos Estados Unidos por 4 grandes empresas. Uma delas, uma bastante conhecida, foi a Coca-Cola. Eles queriam alinhar a produção em massa com a satisfação dos consumidores, pois de nada adiantaria ter uma grande linha de produção, ter muitos funcionários, construir fábricas, dentre outras coisas, se o consumidor não tivesse acesso ao produto. Neste caso, sempre foi o foco central do marketing o cliente.
O cliente sempre foi o foco central do marketing. Existem várias formas de definição do marketing. Falaremos aqui dos 4 Cs. O professor Sérgio Fadel sempre utiliza essa ferramenta para explicar sobre os 4 Cs. O primeiro C é o C de clientes. Os clientes são diferentes, portanto, é fundamental conhecer o cliente. Quais são as suas dores? Quais são os seus desejos? O que eles querem? Do que eles precisam? O segundo C é o C de custo. Custo versus benefícios. Os clientes enxergam valor naquilo que estamos entregando? Portanto, é importante entregar valor para atender a uma solução para que o negócio dele possa se sair melhor de alguma maneira. É importante apresentar valor, benefício e custo. Terceiro C é o C de conveniência. Entendemos efetivamente o que o cliente quer quando ele nos procura? Estamos realmente dispostos a atender a demanda do cliente quando ele nos procura? Estamos preparados para entender o que realmente ele precisa? Portanto, é importante e é fundamental alinhar com ele qual a demanda desejada. E por fim, o 4C, que é o C de comunicação. Aquilo que estamos falando ou fazendo está sendo entendido pelo cliente? Comunicação é saber ouvir e construir uma ideia em conjunto com o cliente. Muita gente acha que entende o que é marketing, mas infelizmente não é bem assim. Muitos confundem marketing com publicidade. E publicidade é uma das ferramentas do marketing. O marketing, ele é constituído de uma série de ferramentas. Eu acho que um pouco dessa confusão, até pelo próprio Código de Ética e Disciplina da OAB, que fala sobre publicidade e determina alguns parâmetros do que pode ser utilizado ou não. E ele não fala do marketing. Se nós formos traduzir ao pé da letra, marketing significa mercadologia, ou estudo de mercado. O marketing, ele foi desenvolvido e criado, por assim dizer, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, em 4 grandes empresas. Lá nos Estados Unidos, na Coca-Cola, na Procter & Gamble, na General Electric e na General Motors. O que eles queriam? Alinhar produção em massa com satisfação do consumidor. Então, eles entendiam que não adiantava contratar centenas de colaboradores, construir fábricas, comprar equipamentos se o consumidor não estivesse disposto a comprar, se o consumidor não estivesse satisfeito e também se o consumidor não recomendasse para os outros, para a família, para os amigos. Então, cliente sempre foi um foco central para o marketing. E é interessante falar sobre isso. O professor Robert Lauterborn, um grande estudioso e teórico sobre marketing, um professor que tem cases representativos nos últimos anos, ele define marketing usando 4 letras, 4 Cs. E é assim que eu vou explicar um pouco o marketing para vocês. O primeiro C é o C de cliente. Cliente também significa mercado, ou seja, aquilo que eu produzo, aquilo que eu vendo, aquilo que eu entrego, é o que o mercado quer comprar? Eu satisfaço efetivamente uma necessidade do meu cliente? E olha, clientes são diferentes. Eles podem ter necessidades diferentes, maneiras diferentes de ver o mundo e maneiras diferentes de lidar com os mesmos problemas. Então, é fundamental conhecer o cliente, conhecer o mercado onde você atua, até para saber se aquilo que ainda você pensa em produzir tem algum impacto relevante, se você está entregando valor ou não. Eu conheço alguns escritórios que teimam em investir em áreas que, de alguma maneira, estão diminuindo no dia a dia e esquecem de investir em outras áreas que estão crescendo exponencialmente. Passamos há pouco por uma crise, aliás, ainda estamos passando por ela. Quanta coisa nova surgiu, quantos
quantos assuntos, quantos temas, quantos debates, quantas medidas provisórias seu escritório tem hoje em dia para vender, para apresentar no mercado. O segundo C é o C de custo. Quando eu falo em custo, não estou falando só em dinheiro, eu estou falando em custo-benefício, ou seja, em valor. Então, o cliente, ele enxerga valor naquilo que nós estamos entregando, ele está disposto a pagar, porque dentro da expectativa dele era o que ele efetivamente queria. O que nós entregamos atendeu uma solução, atendeu um momento. Lembro também que o nosso cliente nos procura por um problema contencioso, ou seja, uma discussão, uma briga, ou por uma estratégia futura, para que o negócio dele possa se sair melhor de alguma maneira. Cada vez mais, o advogado tem que ser parceiro estratégico do cliente, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Então, valor, custo, benefício, isso é muito importante, essa equação. Conveniência, nós entendemos efetivamente como o cliente gostaria de falar conosco. Quando ele nos procurar, nós vamos atendê-lo rapidamente, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por um telefonema, seja uma reunião presencial. O quanto nós estamos dispostos, ou a nossa equipe está disposta, está atenta para atender o cliente naquele momento que ele efetivamente precisa. É claro, eu entendo que é impossível e desnecessário estar atento ao cliente a cada segundo, a cada minuto. Mas é importante alinhar com ele o que ele espera do atendimento do escritório. Vamos falar um pouco sobre isso até quando apresentar para vocês o slide no qual falamos sobre esses serviços. E o último C, que é o C de comunicação. Aquilo que nós estamos conversando, estamos falando, está sendo entendido? O nosso portfólio, o nosso site, os nossos boletins informativos estão sendo entregues no momento certo, para o cliente certo, e a linguagem que a gente utiliza é uma linguagem clara, ou seja, o cliente entende aquilo que nós estamos falando. E comunicação não é só falar, é também escutar, é ouvir e processar aquilo que está escutando, aquilo que se está ouvindo, e aí continuar um diálogo cada vez mais construtivo. Aliás, comunicar é construir uma ideia em conjunto. Bom, temos aí os 4 Cs. Quais são, afinal, os objetivos de marketing para a área jurídica, de tudo que nós falamos até agora? Bom, primeiro, promover a marca, promover o escritório, é mostrar para o mercado que nós existimos. E é criar e construir essa marca forte de modo a nos diferenciar dos concorrentes, mostrar o que somos capazes de fazer e utilizar a marca como alavanca de negócios. O que eu quero dizer com isso? Marcas fortes vendem mais e lucram mais durante mais tempo. E, ao contrário, marcas desconhecidas ou marcas fracas vendem menos e têm uma lucratividade menor. Então, uma empresa que queira permanecer no mercado, entre outras atividades e ações, evidentemente, precisa ter uma marca forte. E com a marca forte, se desenvolve, então, o que eu acabei de falar, uma comunicação mais eficaz, ética, integrada, que possa atingir o mercado como um todo. O marketing também serve para desenvolver relacionamento com os prospects e desenvolver e manter os relacionamentos com os clientes que nós temos. De nada adianta procurarmos pessoas novas no mercado, clientes novos no mercado e deixarmos de atender adequadamente os nossos clientes. E eu não tenho dúvida que a conexão com o cliente é cada vez mais importante. Importante as pessoas que conhecemos, as pessoas que nos conhecem e que dão credibilidade ao nosso nome e à nossa marca. Então, a nossa comunicação tem que ser muito voltada a isso e as estratégias de marketing têm que nos ajudar. Que mais? Marketing também é ter senso de oportunidade. O que isso significa? É ter visão,
é tentar entender o mercado. O mercado com mudanças cada vez mais aceleradas. E isso há muito tempo, independentemente de crise. O mercado ele muda, aparecem novos produtos, aparecem novos serviços e precisamos estar muito atentos a tudo isso. Afinal, nós sobrevivemos nesse mercado. O mercado não é algo disparatado do nosso escritório, do nosso trabalho. Pelo contrário, ele está completamente integrado. Desenvolver parcerias fortes com clientes, com colaboradores, com fornecedores, o que é possível construir junto para que você tenha um serviço melhor, que você tenha uma tecnologia mais competente, que tenha programas mais eficientes, que tenha pessoas mais preparadas. Isso é fundamental. Muitas vezes, nós nos esquecemos que podemos fazer boas parcerias com os clientes e o nosso fornecedor não é simplesmente alguém que entrega algo que compramos, e sim alguém que também tem que ser estratégico junto conosco. Ele tem que nos ajudar para que a gente forneça o melhor trabalho possível. E é claro, hoje em dia, não podemos existir sem estarmos conectados. As mídias sociais estão aí, e se nós não estivermos nelas também, trabalhando, comunicando, inovando, mostrando aquilo que somos capazes de fazer, mostrando os nossos diferenciais, os nossos concorrentes com certeza vão passar perto. Tem muita gente trabalhando muito bem com as mídias sociais, montando redes muito interessantes. Qual o objetivo final para o cliente? Podemos promover o escritório ou uma marca pessoal, bem como uma área de atuação do escritório. Criar uma marca forte que funcione como uma alavanca no mercado para o negócio é fundamental. Então, podemos desenvolver uma comunicação eficiente, ética e íntegra. Podemos ainda desenvolver relacionamentos e fidelizar clientes, manter um senso de oportunidades. Podemos ajudá-los a desenvolver parcerias fortes e posicionar-se melhor como uma empresa conectada. Lembrando que marcas fortes vendem mais e por muito mais tempo. Uma empresa que queira se manter no mercado precisa ter uma marca forte e para fortalecer a marca é importante entender e fazer uma análise do mercado. Não adianta sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Aqui eu sugiro que seja feita uma análise SWOT. Nós já falamos sobre essa ferramenta. É importante definir nichos e subnichos, cidades de atuação, estados, áreas de atuação, dentre outras questões que podem e devem ser estudadas. É importante também se perguntar: há cliente suficiente que tenha a capacidade de absorver os nossos serviços? O mercado que eu vou trabalhar é estável? Qual a taxa provável de crescimento desse mercado? Este mercado pode ser atendido de forma rentável e logística pelo meu escritório? Este mercado necessita e valoriza nossos diferenciais? Quais são os nossos concorrentes? Atender a este mercado está adequado, está alinhado ao planejamento estratégico do meu escritório? Enfim, estas são algumas das perguntas que você deve fazer e também respondê-las. E tem mais. Como estão os departamentos jurídicos das empresas hoje? A gente já falou sobre isso, os departamentos jurídicos vêm mudando há muito tempo. O que eles esperam, o que os executivos jurídicos esperam de um prestador de serviço? Lembrando que hoje os departamentos jurídicos estão muito mais enxutos e por isso sofrem mais pressão. É por isso também que precisam de parceiros que estejam alinhados ao negócio da empresa. O departamento jurídico de hoje e, por sua vez, os seus gestores estão cada vez mais voltados para as estratégias preventivas dentro da empresa. Eles estão preocupados em minimizar qualquer problema que possa afetar a marca deles, a marca da empresa. Por isso, não pode trabalhar com qualquer fornecedor. Hoje, o perfil do executivo jurídico tem muito mais participação nas grandes decisões das empresas. Hoje, o gestor de departamento jurídico estabelece metas alinhadas às estratégias e aos objetivos das empresas. Ele atua com medidas preventivas, corretivas
e de controles. E, além disso, precisam muito reduzir os custos para trazer os proveitos econômicos, né, que são relatórios e números fundamentais que o gestor jurídico precisa apresentar para a empresa. Ele precisa trazer proveito econômico para a empresa, auxiliando-as na boa condução dos processos jurídicos, objetivando reduzi-los. Portanto, os escritórios de advocacia que querem se destacar no mercado e fortalecer as suas marcas precisam estar alinhados a essas demandas. Agora, vamos falar um pouco sobre marketing jurídico digital. Marketing jurídico digital pode ser considerado como um processo social que trabalha através de um conjunto de práticas de comunicação digital, de modo a oferecer o que um grupo determinado de pessoas necessita e deseja. Isso tudo por meio da negociação, oferta de produtos e serviços de valor. Como diria um dos nossos professores do Legal Experience Online, o expert em marketing jurídico digital, Alexandre Teixeira, o marketing jurídico digital pode ser alavancado através do inbound marketing, que é uma das principais estratégias de marketing digital para trazer mais resultados para você como autoridade ou para o seu escritório. Se você já ouviu falar em inbound marketing, vale a pena estudar sobre esse assunto, que é muito legal. Já deve saber que é uma das estratégias de marketing digital mais eficientes para advogados, porque respeita a publicidade na advocacia. Publicidades estas determinadas pelo Código de Ética da OAB. Eu sugiro que você estude o Código de Ética da OAB, estou lembrando aqui novamente, tá bem? E gerar resultados surpreendentes. Mas você sabe exatamente como se dão esses resultados? O inbound marketing é uma metodologia focada em gerenciar a jornada de compra do cliente por meio do funil de vendas. Essa jornada é dividida em 5 partes. Atração de leads, prospects ou avatar, como que você queira chamar. Nutrição e qualificação de leads, que você pode gerar conteúdos, né, para atrair essas pessoas. Geração de oportunidades de negócios. Melhorias no relacionamento com os clientes e atuais e ex-clientes também. E reconquistar esses ex-clientes. Vale a pena usar o inbound marketing para isso. Essa estratégia, além de fortalecer e acelerar as vendas, gera autoridade, porque traz maior presença digital ao profissional e ao escritório. Hoje em dia, é importante investir no marketing digital. Vale muito a pena investir nessa área, porque está crescendo muito, já que a maioria das pessoas e empresas estão no digital. Portanto, vale a pena estudar e também entender sobre este tema e investir financeiramente no marketing digital da sua empresa. Existem muitas oportunidades no mercado do marketing jurídico digital. Inclusive, existem algumas polêmicas com relação ao Código de Ética da OAB. Mas falaremos aqui daquilo que pode ser feito no marketing jurídico ético. Inclusive, falando nisso, algumas OABs já estão apoiando o tema marketing jurídico dentro das suas instituições, justamente para desmistificar o que pode e o que não pode ser feito com relação ao marketing jurídico digital e ao marketing jurídico convencional também. O marketing jurídico digital ajuda o escritório ou o advogado a se posicionarem melhor no mercado, valorizando assim a profissão. E quais são as técnicas do marketing jurídico digital? É gerar resultados, gerar valor e agregar valor à marca, gerando autoridade aos advogados. O grande negócio aqui é fazer com que as pessoas enxerguem valor nos serviços que são prestados. É mostrar o que aquele serviço entrega e o que ele agrega de valor ao mercado e à economia. O marketing jurídico digital é uma oportunidade de ouro para o advogado que quer iniciar ou para aqueles que querem alavancar ainda mais os seus escritórios para um nível melhor de crescimento. Como falamos anteriormente, o marketing é um dos principais pilares da gestão do negócio, fazendo com que o mesmo tenha sustentabilidade no mercado, assim como o planejamento estratégico, a gestão de recursos humanos, a gestão das finanças, a gestão da controladoria e demais áreas de apoio que são os pilares de uma empresa ou uma organização, ou até mesmo de um negócio.
Mesmo que você seja um advogado autônomo, não tem problema, vale a pena investir no marketing digital. Com a evolução dos tempos, faz-se necessário valorizar e mostrar, inclusive virtualmente, os seus serviços, pois não dá mais para guardar apenas as indicações boca a boca, como eram feitas antigamente. Assim como não dá para manter o marketing se apoiando apenas no marketing convencional, o marketing de antigamente. A pandemia foi a principal mola propulsora para o advogado perceber que precisa do marketing digital para se colocar como apoiador das empresas. Existem grandes estratégias para se desenvolver um marketing jurídico digital mais assertivo. E aqui eu vou dizer algumas delas. Primeiro, desenvolver um institucional da sua empresa, ou seja, desenvolver o branding, como falamos anteriormente. Fazer marketing de relacionamentos que podem ser feitos em eventos ou através das redes sociais. Fazer publicações diárias ou periódicas como artigos, newsletters, escrever livros. Ter um site responsivo, ou seja, aquele site que pode ser acessado do celular. Lembrando que este sempre deve ser alimentado e atualizado, pois o site será o seu endereço no mundo digital. Ter uma assessoria de imprensa também é legal. Se você puder, contrate uma assessoria de imprensa para fazer o seu marketing digital. Fazer pesquisas de satisfação junto aos seus prospects e clientes, dar palestras e durante essas palestras é importante gravá-las, se possível, para que depois você possa gerar conteúdo digital e distribuí-lo. Escrever artigos e publicá-los nas redes, blogs, fazer podcasts ou enviar o artigo por e-mail. Lembrando aqui sobre a nova lei de proteção de dados LGPD. É importante que o cliente ou prospect aceite o seu e-mail, ok? Ou seja, para reforçar, é importante criar autoridade na internet, entregando conteúdos ricos e de qualidade. Então, dito isso, como criar e fortalecer a sua marca no mundo digital? Podemos nos utilizar de algumas fases para se fazer isso, porque é muito importante lembrar que deve-se fazer um estudo das soluções jurídicas e ser um agente da comunicação. É importante e fundamental lembrar que para se construir ou reforçar uma marca, é preciso ter autoridade no assunto, criar e distribuir conteúdo de qualidade com o inbound marketing. Da mesma forma que você fez o marketing tradicional, que já falamos anteriormente no início desse vídeo, no marketing digital você também pode definir áreas de atuação, nichos e subnichos, de atuação, e se possível não queira atuar em todas as áreas. É importante ter autoridade, como já dissemos também. Definir as soluções e as dores do seu cliente, as dores que ele possa ter. Se possível, escreva todas elas em um papel. Identificar o seu público-alvo é importante e aqui eu sugiro que você faça uma lista dos dados demográficos do seu cliente, bem como idade, cidade, sexo, faixa etária, desejos e sonhos. As redes sociais podem te ajudar com essas informações, ok? Falando do processo da jornada do funil de vendas, você precisa criar conteúdo que fale das dores e soluções dos seus clientes. Ou seja, se você já fez a lição de casa e sabe quais são as dores e as soluções do seu público, você passará a se comunicar com eles chamando muito mais a sua atenção. É muito importante gerar interesse no seu público-alvo. Não se esqueça disso. Vale a pena gerar conteúdo de qualidade e publicar. Vale a pena ainda criar conteúdos informativos, usando-se de conteúdos que solucionem as dores e desejos dos seus clientes. Isso pode ser feito através das redes sociais, blogs, sites, e-books, podcasts e e-mail. É muito importante atrair o desejo através desses conteúdos, utilizando-se das ferramentas ditas para que o seu cliente ideal crie uma comunicação fiel a você, deixando os seus dados e, se possível, o seu e-mail. É importante que ele queira receber os seus e-mails. Assim você vai manter uma conexão e uma comunicação muito melhor com o seu avatar, com o seu cliente ou prospect. É importante gerar uma ação que é a geração de oportunidades e contato através de reuniões presenciais ou online. Hoje existem muitas ferramentas para isso. Você pode fazer reuniões online com seu cliente.
ter uma apresentação do escritório através de materiais como o institucional, que também já falamos anteriormente. A apresentação de cases de sucesso é fundamental se você tiver prova social, pessoas falando sobre você. E, por fim, a proposta. Aqui chegamos no final da jornada, onde você já consegue se conectar ao seu cliente. É importante evoluir na relação com o seu cliente até gerar um relacionamento comercial, que chamamos de venda. Por fim, deixo aqui uma frase do Alexandre Teixeira. Custa mais caro não fazer nada do que investir na sua marca. Enfim, hoje abordamos gestão, planejamento, pessoas e marketing. Chegamos ao fim desse primeiro dia da Trilha de Sucesso na Gestão Estratégica Jurídica Legal Experience Online. Eu espero que tenham gostado e que tudo o que foi dito faça sentido para você. Amanhã falaremos sobre os temas finanças, controladoria e tecnologia da informação. Todos os temas voltados para o mercado jurídico. Também vou dar uma palhinha sobre como vamos avançar na nossa trilha. Aguardem! Tenham uma ótima noite e até amanhã.